Olha lá, todos acharam? 1 João, capítulo 1, é o texto que eu quero ler com vocês, em nome de Jesus, a partir do versículo 5. A partir do versículo 5, esse é o texto que eu quero compartilhar com vocês. Vamos acompanhar juntos, em nome de Jesus? Todos acharam? Está no telão para te ajudar também. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é o que, irmãos? Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Eu vou simplificar isso. Irmãos, não tem coisa errada em Deus, irmãos. Deus não compactua com coisa errada nenhuma de ninguém. Ah, Deus vai dar uma ajuda. Não, Deus não vai, porque Deus é luz e nele não tem trevas. Não tem trevas, olha só. E nele não há trevas nenhuma. Se dissermos, olha que palavra forte para a nossa vida, uma palavra pastoral hoje, doutrinária, para a igreja hoje, nesse culto de Santa Ceia. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vou falar de novo. Se dissermos que temos comunhão com Deus, olha só, e andamos em trevas, estamos mentindo. Ah, eu tenho comunhão com Deus, mas continua vivendo uma vida pecaminosa. Então está mentindo. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E agora o que é mais poderoso, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Versículo 7, eu acabei de ler. Olha só, mas se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pode tomar o seu lugar neste momento, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pela manhã o Senhor colocou no meu coração uma palavra tão maravilhosa para trazer para a igreja, para a nossa vida nesse dia. Você saiu lá da sua casa, talvez você veio de um bairro mais distante, talvez você veio até de outra cidade, como temos irmãos aqui que vêm de cidades vizinhas. Irmãos, nós saímos de casa e viemos para a igreja porque nós temos dentro do nosso coração a certeza de que vamos ter um encontro com Deus nessa noite. Nós viemos aqui porque, irmãos, nós queremos estar num ambiente agradável. Nós queremos estar num lugar, irmãos, aonde existe a presença de Deus no nosso meio. Eu não vou sair da minha casa para ir para um lugar aonde, irmãos, ali eu vou encontrar guerras, ali eu vou ficar nervoso, ali eu vou chegar ali, eu vou ver coisas que eu não gosto, que me chateiam, que me deixam triste. Quando eu venho para a igreja, eu venho para ter um encontro com o Senhor,
para buscar a presença do Pai, para servir a Deus, para fortalecer a minha fé. Quantos estão entendendo? Diga amém. Para fortalecer a minha fé, para ouvir uma palavra, um recado de Deus, algo que Deus queira falar no meu coração, ser renovado, ter as minhas forças renovadas, me preparar para mais uma semana que está começando. E nós nos preparamos de que forma? Nesse momento aonde nós entramos na presença de Deus, não que saímos dela, mas nós entramos na presença de Deus como o Senhor mesmo nos ensinou, em comunhão uns com os outros. Em comunhão uns com os outros. Falar de comunhão, a palavra comunhão, irmãos, é uma palavra que começou a ser usada no Novo Testamento. Através do Novo Testamento, a palavra comunhão que foi, irmãos, vem do grego koinonia. E esta palavra ela começou a aparecer no Novo Testamento. Nós não vamos encontrar koinonia no Velho Testamento, mas nós vamos encontrar no Velho Testamento também muitos exemplos. Eu citei aqui pela manhã de homens que também tiveram comunhão e que tinham comunhão. Eu falei de 3 tipos de comunhão. Eu falei da comunhão que o homem deve ter com Deus. Eu falei da comunhão que o homem deve ter com seu irmão. E eu falei da comunhão que a igreja agora precisa também ter com o Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Comunhão com Deus, irmãos. Comunhão com Deus. Se você pegar o texto, volte, coloque para mim Gênesis. Se você pegar o texto, você, irmão, você vai perceber. Não deixa o texto, eu vou correr aqui. Se você ir lá para o livro de Gênesis, você vai perceber que Deus, irmãos, depois de ter criado tudo que Ele criou, Deus, Ele pegou o homem, cerrou da costela do homem o osso da costela, criou a mulher, viu que o homem não era bom que o homem vivesse, estivesse sozinho, lhe deu uma auxiliadora. Quantos estão entendendo? Uma mulher para que estivesse do seu lado, para que esses dois então, irmãos, habitassem naquele jardim que o próprio Deus, irmãos, construiu. O próprio Deus, ele trouxe a existência, Ele preparou aquele lugar. E se nós lermos a palavra, você vai perceber que uma das coisas que existia ali, entre o homem, os animais, tudo, era a mais perfeita comunhão. Quantos estão entendendo? A mais perfeita harmonia. Deus criou um ambiente harmônico. Deus criou um lugar onde o homem pudesse viver com harmonia, com comunhão, com alegria, em paz. Quantos estão entendendo? Deus, Ele preparou tudo. E Deus, tudo que Deus criou com excelência, para que o homem desfrutasse desta comunhão, para que o homem tivesse comunhão, para que o homem ali, irmãos, habitando naquele lugar, pudesse ter comunhão entre o casal que estava ali, toda a obra de criação de Deus, e Deus, o próprio Deus, irmãos, que todos os dias, na viração do dia, talvez bem no final da tarde, antes de escurecer, Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele chamava por Adão, e Deus então descia, Deus ia até onde estava Adão, e ali Deus, Ele se relacionava com Adão todos os dias. Estava ali o homem tendo comunhão com Deus, o homem se relacionando com Deus. E esta comunhão, irmãos, este relacionamento é que nós precisamos buscar todos os dias na nossa vida com o nosso Deus. Não é, eu disse pela manhã, você não pode ser uma pessoa que só busca Deus quando tudo dá errado na sua vida. Você não pode ser uma pessoa que só corre para Deus quando as coisas não dão certo para a sua vida. Quantas pessoas, irmãos, só buscam a Deus porque as coisas estão ruins na sua vida?
elas já tentaram muitas coisas, não conseguiram, agora eu vou para a igreja. Irmãos, independentemente de qualquer que seja a nossa situação, a sua realidade, irmãos, nós temos que buscar o Senhor todos os dias da nossa vida e mantermos a nossa comunhão com Ele. E eu abro esse espaço aqui para fazer uma pergunta para a igreja nessa noite, para você: como anda a sua comunhão com Deus? Como você está com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você tem orado, irmão? Você tem buscado o Senhor? Você tem tirado um tempo para esta comunhão diária com Deus? Ou só quando você vem ao culto da igreja? É maravilhoso, irmãos, estarmos aqui. Esse lugar foi preparado por Deus, é a casa de Deus, casa de oração. Lugar que o Senhor preparou para que a igreja se reunisse para adorar o seu nome. Mas quando termina esse culto, a comunhão com Deus, ela não deve ficar aqui. Simplesmente o pastor dá a bênção apostólica, acabou, agora dali para fora, acabou a minha comunhão com Deus, e a pessoa volta a viver uma vida como ela vivia antes de conhecer o Senhor. Esta comunhão, irmãos, ela deve ser contínua na nossa vida. Eu preciso viver uma vida que agrada ao meu Senhor. Eu preciso buscar a sua presença. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. A sua presença todos os dias na minha vida. Porque essa é o que? Essa é a vontade de Deus. Nós lemos em 1 João, queridos, que quando nós temos, irmãos, comunhão uns com os outros, quando nós buscamos essa comunhão, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Então nós precisamos aprender que a comunhão, quando eu tenho comunhão com Deus, esta comunhão, ela traz a bênção para a minha vida. Eu vou falar de novo, ela traz a bênção para a sua vida. Eu tenho 2 exemplos rapidamente no Velho Testamento de pessoas que tiveram comunhão com Deus. Primeiro, Abraão, irmãos. Abraão, ele teve uma comunhão. Abraão, ele falava com Deus. Deus falava com Abraão, irmãos. Deus revelava os seus segredos, os seus mistérios para este homem. Através dessa comunhão que Abraão tinha com Deus, Deus lhe fez o que? Promessas poderosas. Você pode dar glória a Deus aí? Imagina a comunhão desse homem ao ponto de falar com Deus, irmãos. De Deus falar com ele. De Deus revelar os seus projetos. De Deus falar para Abraão: olha, eu farei de ti uma grande nação. Olha, do teu ventre, das suas entranhas, você gerará um filho, e este será o seu herdeiro. Você pode dar glória a Deus? Olha, Deus revelando coisas poderosas para alguém que tinha comunhão com Ele. Você pega, por exemplo, Moisés, irmãos. Moisés, quando ele estava no arraial, estava lá, cada família ia para suas tendas, e Moisés, quando entrava na sua tenda, a comunhão dele com Deus era tão grande que uma nuvem de glória se colocava na porta da sua tenda. E na porta da sua tenda todos olhavam e viam: opa, Deus está visitando Moisés. Deus está naquele lugar ali. E Moisés estava falando. A Bíblia diz que ele falava com Deus como um homem fala com o outro face a face. Então isso é comunhão com o Senhor. E aí você vai vendo Deus cumprindo promessas na vida de Abraão por causa da sua comunhão com Deus. Deus cumprindo promessas na vida de Moisés por causa da sua comunhão com Ele.
Mas se você fizer um relato bíblico rápido aí na sua cabeça, no seu conhecimento aí, você vai ver outros profetas, homens que estão registrados, histórias na Bíblia de homens e mulheres que Deus abençoou também por causa da sua comunhão com o Senhor. A comunhão traz a bênção de Deus. Ter comunhão com Deus, irmãos, traz bênçãos poderosas para a nossa vida, traz respostas para nós. Deus revela os seus segredos, os seus códigos, os seus mistérios, somente para aqueles que buscam continuamente esta comunhão. Irmãos, se existe uma coisa que você precisa ter, é comunhão com o Senhor todos os dias. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. É essa comunhão, é orar, é sentir desejo, é sentir vontade de estar na presença do Pai, é ter anseio por isso, é sentir necessidade, é sentir falta, é sentir muitas vezes até saudade. Ah, como eu gostaria de estar com Deus, como eu quero estar com Deus. Irmãos, é sentir prazer em estar na presença de Deus. Não é uma coisa esporádica, não é uma coisa que você faz quando você apenas precisa, não é algo que quando apenas você sente. Não, irmãos, é uma vida, é viver, é uma prática. Quantos estão entendendo? É um hábito, é algo que nós temos que criar nas nossas vidas. Precisamos entender que Deus, o Senhor, Ele é soberano. Aleluia. A nossa vida, irmãos, está, seja poderoso, seja pequeno, grande, seja quem for, a nossa vida está nas palmas das mãos desse Deus poderoso. A minha vida está nas suas mãos. A sua vida está nas mãos de Deus? Não, vou perguntar de novo. A sua vida está nas mãos do Senhor? A nossa vida está nas mãos dele. Comunhão, queridos, uns com os outros também. Eu falei entre pessoas, nós precisamos ter comunhão. Queridos, eu vou dizer uma coisa que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração. Olha só, livro de 1 Samuel, projete para nós 1 Samuel 18, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 1 e 4, por gentileza, bem rapidinho para nós. Coloque no telão. Olha só, irmãos, 1 Samuel 18, versículo 1 ao 4. Olha só. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Que coisa poderosa, que exemplo que nós encontramos na Bíblia, de pessoas que tiveram uma comunhão muito grande de amizade, irmãos. Uma ligação de alma. Está escrito que a alma de Jonatas, ela se ligou com a alma de Davi. Jonatas era quem, irmãos? Filho do rei Saul. Mas Jonatas era alguém também que reconhecia que existia um Deus poderoso na vida de Davi, e que Deus tinha um projeto na vida desse homem. A alma de Jonatas se liga com a alma de Davi, está escrito, e ele o amou como a sua própria, o quê? Como a sua própria alma. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus aí? Olha só, irmãos, eles se apoiavam, eles estavam juntos, enfrentaram batalhas, perseguições, enfrentaram tantas coisas juntos. Por quê? Porque havia uma força, e essa força vinha sobre eles por causa da amizade, por causa desta comunhão, esta ligação de alma que havia entre eles. Não entendi, pastor. Crente que é crente de verdade não carrega mágoa no coração de ninguém. Crente que é crente de verdade, irmãos, desculpa o que eu vou falar, ele ora a Deus, diz: Deus,
tira essa mágoa do meu coração, eu não posso continuar com isso mais. E ele coloca um ponto final, ele vira a página e pronto. Nós não podemos, irmãos, continuar dizendo que nós temos comunhão com Deus, se nós não amamos o nosso irmão. Se dentro da igreja o irmão não olha na cara do outro, se passam pelo outro, se esbarram e não dão a paz, ele se torna um mentiroso, ela se torna uma mentirosa, nos tornamos mentirosos se assim procedermos. Invalidamos aquilo que Jesus ele fez na cruz ao derramar o seu sangue, porque é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. E aí vamos dizer o quê? Que nós amamos Deus, mas eu não gosto daquele, eu não vou com a cara daquele outro, eu não quero saber desta, eu não quero. Irmãos, não existe isso. Ah, pastor, como não? Não existe. Ah, pastor, por que não foi com os seus irmãos? Esteja preparado para passar por esses desafios na sua vida, passar por eles e sair deles com o seu coração limpo, como o coração de uma criança. Claro que ficamos receosos, claro, irmãos, que durante um tempo vamos ainda digerindo isso, vamos processando o que aconteceu dentro de nós, devido à traição, devido àquele irmão que agiu com a falsidade, ou alguém que envolveu meu nome em uma mentira, e vamos ficando, entristecemos, sim, somos humanos, sentimos, mas nós não podemos carregar isso por muito tempo. Nós não podemos levar isso por muito tempo, porque a palavra do Senhor, imagina se Jesus descesse, não que ele não esteja aqui mais de carne, como homem agora, e voltasse e falasse: diga, meu filho, por que você não quer conversar com ele ou com ela? Ou por que vocês não têm comunhão? Ah, Senhor, porque ele errou comigo, porque ele pisou na bola, porque ele disse. Sabe o que Jesus vai dizer? E daí? E aí, o que é que diz a minha palavra? Alguém um dia perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão quando ele erra comigo? E a resposta Jesus deu: 70 vezes 7. Em outras palavras, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Porque, irmãos, todos nós, a Bíblia diz, nós lemos aqui, todos nós pecamos, todos nós erramos, mas como sendo conhecedores dessa palavra poderosa de Jesus, nós não podemos continuar levando adiante dentro de nós esse sentimento que não provém de Deus para a nossa vida, que só vai fazer mal, que só vai impedir, que só vai trazer tristeza, angústia para dentro da nossa vida. Então, se você hoje está aqui, e se você tem algo contra alguém, libera perdão nessa noite, mas não perdão fingido, mas não perdão assim, ah, tá bom, mas você fica aí, eu aqui. Não, isso não é perdão de verdade. Isso não é perdão de verdade, irmãos. Você acha que nessa jornada minha, ministerial, de vida também, eu não tive que perdoar quantas pessoas? E você acha que eu não fui humilde o suficiente também para reconhecer quando eu estava errado e também pedir perdão? Ter o meu coração limpo, não levar adiante mais, colocar um ponto final, não deixar com que isso cresça dentro de mim e atrapalhe, me impeça de manter a comunhão com o Senhor, com Deus. Porque se eu falo que eu tenho comunhão com o Senhor, mas eu não perdoo o meu irmão, eu estou mentindo. Eu estou completamente tentando enganar a mim mesmo.
Mas Deus é conhecedor de todas as coisas. E Deus, irmãos, Ele quer que tenhamos uma vida, e uma vida com abundância, como está escrito, irmãos, na palavra de Deus. Uma vida com abundância. João 10:10 fala sobre isso, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha uma vida, e uma vida com abundância. Nós não podemos perder, irmãos, a oportunidade que o Senhor tem nos dado no dia de hoje, através desta palavra, de restaurarmos a nossa comunhão com Deus e também com o nosso irmão. Porque, queridos, um dia todos nós prestaremos contas diante de Deus. E se céu é céu, e se inferno é inferno, irmãos, nós precisamos estar atentos. Porque existe um exemplo na Bíblia muito poderoso que eu quero dar para vocês. Eu não falei de manhã, de alguém que por muito pouco não entrou na terra prometida, e você sabe quem é, e você sabe o que ele fez. Deus falou para Moisés que tinha comunhão, que era para falar aquela rocha, mas ele resolveu ferir aquela rocha com a sua vara. Por muito pouco ele viu com seus olhos a terra prometida, lá de cima do Monte Nebo, que dá para ver todo Israel, irmãos. Ele avistou, viu tudo que Deus tinha preparado, mas ele mesmo acabou ficando de fora. Quantos estão entendendo? E essa deveria ser, meus irmãos, igreja, a nossa maior preocupação. Por causa de muito pouco, talvez uma ferida, uma mágoa, um ressentimento, olha aqui para mim, nós podemos perder a nossa salvação. Ah, mas eu não suporto a cara dele. Ah, mas eu não suporto a cara dela. Irmãos, o Senhor nos suportou do jeito que nós somos. O Senhor não se importou com quem eu era. O Senhor não se importou com quem você era. Simplesmente Ele nos amou. Ele nos amou independentemente do que a gente fazia. Não somos merecedores de nada. Ninguém está aqui porque merece alguma coisa, mas nós estamos aqui simplesmente, unicamente por causa da graça do Senhor Jesus, por causa da sua misericórdia. É por causa da sua misericórdia, sua graça, esse favor imerecido, que nós estamos aqui podendo nesta noite como igreja desfrutar desta comunhão maravilhosa, uns com os outros e com o Senhor. E eu tenho certeza que você veio para cá hoje com o seu coração já predisposto, já se preparando para receber de Deus uma palavra. Talvez você chegou aqui querendo ouvir uma palavra de cura, cura física, talvez uma palavra, de família. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta para um lado, ela corta para o outro lado. Ela é tão poderosa que ela é capaz de penetrar, diz a Bíblia, o mais profundo da nossa alma, irmãos. Porque muitas pessoas estão doentes hoje, fisicamente, por consequência, sabe do que? Das enfermidades emocionais que ele carrega no seu coração. As mágoas, os ressentimentos, a falta de perdão, o sentimento de vingança e outros que durante os anos, o tempo foi se acumulando, e você não se desfez disso, dessa porcaria que você deixou crescer dentro do seu coração. Não foi capaz de vigiar, não foi capaz de falar: opa, doeu, machucou, pronto, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, meu coração está limpo, vida que segue, glória a Deus. E vamos caminhando assim.
porque nós não podemos, irmãos, perder, ou até mesmo colocar em risco, aquilo que nós tanto estamos esperando e clamamos: Abba, Pai, estamos esperando, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor, vou falar de novo, você não entendeu? Estamos ansiosos, aguardando pelo dia do Senhor, irmãos. Sim, eu vou na igreja, faço a minha parte e vou embora. Você não tem comunhão com a igreja, com os irmãos. Porque Deus não nos chamou para vir apenas para a igreja fazer a nossa parte. Que parte? Ah, mas é muito problema, é? Ah, mas eu quero evitar algumas coisas. Quer evitar algumas coisas? Fecha a sua boca, fale só o necessário. Quer evitar algumas coisas? Tenha prudência, sabedoria. Romanos 12:2. Mude a sua mentalidade, é isso. Mude a sua postura, a sua forma de agir. Seja um crente de verdade. Seja uma pessoa que serve a um Deus vivo e poderoso. Mude as suas atitudes. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa legal. Para de ser chato, irmão. Para de ser chato, irmão. Sabia que tem gente que é chato às vezes, ninguém gosta de mim, mas às vezes você não ajuda. Você não ajuda. Naquela roda só você quer falar. Você critica todo mundo. Você sempre acha que você é o dono da verdade. Você não dá espaço. E ninguém quer ficar perto de gente chata. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Muda a sua mentalidade. Opa, agora eu sou de Jesus. O velho homem, a velha criatura, a velha mulher ficou para trás. Em Cristo tudo se fez novo na minha vida. Agora eu sou diferente. A luz de Cristo está em mim. Não ando mais em trevas. Aleluia, agora eu ando na luz. Agora eu sou de Jesus. Oh, aleluia. Tem gente, irmãos, que é tão gostoso chegar perto e ficar junto. A gente sente prazer às vezes em estar perto de uma pessoa. Veio o pastor Romário. O pastor Romário trouxe aquele seu Eliseu. Quem lembra do Eliseu do pastor Romário? Aquele irmãozinho assim. Ele não fala muito, irmão. Não precisa dizer que sabe tudo, se achar o tal, a tal. Não, irmãos. Você não precisa disso. Deixa a presença de Jesus reinar na sua vida. Vou falar de novo. Deixa Jesus crescer na sua vida. Ao tema desse ano: convém que o homem diminua, que o Senhor cresça. Deixa Jesus ser grande. É Ele que tem que brilhar. É Ele que tem que ser exaltado. É Ele que tem que aparecer. Não estraga não, meu irmão. Lembra que eu preguei ontem sobre as tempestades? Ontem eu falei sobre as tempestades. Que tem tempestade que Deus Ele permite na nossa vida. Que tem tempestade que o diabo traz sobre a nossa vida. E que existe tempestade que o próprio homem, ele é responsável de trazer sobre a tua vida. Quem não veio ontem perdeu. E eu não vou continuar porque, aí eu sou injusto com quem veio. Mas olha aqui para o pastor. Nós precisamos restaurar em nome de Jesus. Olha a comunhão que havia entre os discípulos. Coloque para mim Atos capítulo 2, versículo 42, bem rapidamente. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No que, irmãos? No que eles eram perseverantes? Na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam, na palavra. Mas a Bíblia diz também que eles eram o que, irmãos? Eles estavam juntos, perseveravam no que? Na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos lá. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o plano original para a igreja. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mim, segundo a necessidade.
Ou seja, ninguém passava necessidade nessa igreja, ninguém tinha falta de nada nessa igreja. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, oh aleluia, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Joga a sua mão bem alto, abre essa boquinha santa e dá um glória a Deus aí. É assim, irmãos. Olha o modelo, irmãos. Nós temos um modelo de igreja. Pastora Laura, pastores, nós temos, foi nos deixado um modelo de igreja. É só seguir, o modelo está pronto. Ah, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque lá está acontecendo. Não, irmãos, esse é o modelo. Essa é a igreja que nós devemos ser. Esta é a igreja que nós precisamos ser. Esta igreja é isso, irmãos. Nós precisamos ter comunhão, irmãos. Porque é na unidade, é na comunhão, irmãos. É nessa ligação de alma. Ei, dá um glória a Deus aí. É nessa ligação de alma que nós vamos vencendo todos os dias as nossas batalhas. É um orando pelo outro. Ah, o irmão não está vindo na igreja, sumiu. Irmãos, tem gente que acha que o pastor e a pastora tem que fazer tudo. Ei, não é responsabilidade somente do pastor quando você percebe que alguém não está na igreja. É responsabilidade sua também. É você presidente de um grupo, é você diácono, é você pastor, é você obreiro, é você que trabalha na obra, são vocês irmãos, é a igreja, todos nós. Todos nós. Porque essa é a vontade de Deus. Temos que viver uma vida como essa igreja vivia. Temos que ter esta comunhão que os discípulos tinham. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Porque a comunhão nos torna mais fortes. E eu disse pela manhã e vou repetir, irmãos, a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com a igreja, mas eu vou dizer uma coisa mais profunda: a minha comunhão com a minha mulher é que me faz um homem forte. A comunhão que nós temos dentro de casa, o amor que nós sentimos um pelo outro. Fomos assaltados, estamos ainda, não sei até quando vamos conseguir outra aliança. Mas eu disse para ela: não se preocupe, na hora certa Deus vai nos dar, porque a verdadeira aliança, ela está dentro de nós. E é esta aliança chamada comunhão que nos faz fortes, mesmo nos momentos de adversidade. E não pense você que nós chegamos aqui e pegamos tudo pronto. A gente já passou tanta coisa junto, que se não fosse a nossa comunhão, não estaríamos de pé hoje. Porque é a força do nosso casamento, é a força do meu casamento, da minha casa. É essa força da nossa comunhão que nos torna fortes e preparados para enfrentar o dia mau, para enfrentar as adversidades da vida, para passar por tudo que de repente venha acontecer na nossa vida. Esta comunhão é que sustenta a nossa vida. Quantos estão entendendo? Só que tem uma coisa, uma lição para você hoje. Pode acontecer o que acontecer, essa mesa que você está vendo aqui é a mesa do Senhor. Nós vamos ter um momento de comunhão em alguns minutinhos com a igreja. Só que essa mesa, ela está também lá na minha casa. Todos os dias nós sentamos juntos na mesa. Para, meu irmão, não é hora para você ficar respondendo mensagem.
Quantos lares, e a família está se desfazendo, e os princípios de Deus já não estão mais presentes nessa casa. A comunhão já não existe como antes, porque onde não tem mesa, não tem comunhão. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. É isso que eu tenho falado com a igreja. Ei, você faz parte de uma igreja. Não venha, eu vou fazer minha parte e vou embora correndo. Não, tem que abraçar teu irmão, tem que dar paz, tem que tirar um tempo para estar junto. Quantos estão entendendo? Diga amém. Temos que viver esse negócio chamado igreja. Temos que estar juntos. Dá um glória a Deus aí. Temos que estar juntos, temos que ter comunhão uns com os outros. Nós não podemos viver assim, isolados, separados, cada um no seu cantinho. Não, eu tenho meu cantinho. Não, irmão, não existe cantinho na fé. Não. O que existe é comunhão. Comunhão. Você está entendendo? E para encerrar, nós também como igreja, você pode colocar para nós Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 20. Olha o que está escrito, já estamos quase encerrando a mensagem. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro, um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família, ou de família da casa: o mestre te diz: onde está o lugar, o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei o quê? Ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegaram a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Que coisa poderosa! E aqui, irmãos, uma palavra que eu quero terminar com essa palavra agora. Olha o que Jesus ele disse para aqueles seus discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Você não entendeu? Em outras palavras, desejei muito ter comunhão com vocês. Desejei muito estar aqui com vocês. Desejei muito se assentar nessa mesa com vocês. Desejei muito por esse culto. Desejei muito estar aqui. Olha Jesus, irmãos, falando para aqueles seus discípulos: eu desejei muito estar com vocês aqui. E esta igreja é o sentimento, o sentimento que deve existir, que tem que estar, irmãos, enraizado dentro do nosso coração. Porque a gente não vem aqui para picar cartão e ir embora para casa. Igreja não é empresa, igreja é lugar de adoração. Eu vou falar de novo: igreja não é negócio, não é empresa. Igreja é casa do Senhor, é lugar de adoração, é lugar de comunhão, é lugar da manifestação do poder, é lugar da presença de Deus. Abre a tua boca e dá glória para Jesus aí. Igreja é este lugar, e nós somos a igreja do Senhor. E esta palavra tem que arder dentro de nós, e esse desejo ardente pelo Senhor, pela comunhão, tem que estar queimando dentro do nosso coração. Desejei muito por esse dia. Eu não vi a hora de chegar ao culto de Santa Ceia.
Desejei muito quarta-feira estar no culto de cura. Desejei muito ganhar uma alma. Desejei muito fazer a vontade de Irmãos, é esse desejo. Desejei muito estar com os irmãos. Quebre esse sofisma. Arranca da sua vida esse conceito mundano, barato, que quem sabe o diabo colocou na sua mente. Que você não deve perdoar. Que você não deve ser bobo de ninguém. Você sabe que o diabo ele tem um jeito, irmãos, de trabalhar. Aquilo que para nós é ser bobo, para Deus é perdoar. Não é ser bobo, é cumprir a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus, é ser limpo e puro de coração. Você entende? É ter comunhão com Deus. A igreja entende? Dá um glória a Deus aí, você está entendendo? É ter um coração puro diante do Senhor. Pastor, e todas as pessoas que já te ofenderam, o que você faz? Irmãos, pode ter certeza que se um dia alguém vier, ó, vocês não se surpreendam se me ver abraçando essa pessoa. Não se surpreenda em ver eu junto. Sabe por quê, queridos? Porque essa é a essência. Se eu não perdoar o meu irmão, se eu não tiver comunhão com ele, eu sou mentiroso. Não há trevas em Jesus. Ele anda na luz e nós temos que andar como ele. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Nós temos que andar como ele. Irmãos, tem coisa que nós temos que deixar que o próprio Deus resolva. Tem coisa que não é a nossa mão. Eu tenho aprendido isso. Não é a nossa mão. Tem coisa que é a lei da semeadura, irmãos. E tem detalhe, não deseje o mal para o teu irmão, porque o mal que você desejar para o teu irmão vai voltar contra você. Não deseje o mal. Ah, mas você viu, Deus vai pôr a mão, porque Ele vai pagar tudo que Ele fez comigo. Oh, meu irmão, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Eu não ser consumido. Então deixa, irmãos, entrega na mão do Senhor. E a Bíblia, para encerrar, até nos ensina uma coisa tão poderosa, que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Se coloca de pé. Até pelos nossos inimigos nós temos que orar. E olha aqui para mim, não é orar para Deus pesar a mão, não. Deus vai pesar a mão, não. É orar abençoando. Não, olha aqui para mim, irmãos, não foi isso que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Não foi isso, João? Pastor João, perdoa-lhes, pastora Chico, eles não sabem o que fazem. Ah, mas o Senhor podia ter dito: Pai, manda fogo do céu, mata esse bando de gente que me colocou nessa cruz. Mas ao invés de Jesus pedir a morte daqueles, Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Isso é cura para nós, irmãos. E sabe o que o Espírito Santo está me falando aqui? Que Ele está curando alguém aqui hoje. Não é encerramento, fé e milagres. Hoje o maior milagre está acontecendo. Você está sendo curado no seu coração. Você está sendo curado na sua alma. Jesus está te tocando nessa noite. E está acontecendo um reboliço santo no mundo espiritual que talvez você não esteja vendo, mas Deus, Ele está agindo. E eu convido a toda a igreja a colocar a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Eu sei que é difícil alguns casos. Talvez a dor vai durar durante um tempo. Talvez exista cicatriz, e cicatriz, irmãos, pode ver, cicatriz não some. Algumas somem, outras ficam para sempre.
Eu tenho algumas cicatrizes no meu corpo que eu machuquei quando eu era criança, pequeno, eu ainda tenho. Eu olho e falo, olha, eu lembro aqui, foi o cachorro que me mordeu. Por isso que eu tenho trauma de cachorro. Eu já fui mordido por cachorro. Tem coisa que vai ficar, irmã Josi. Tem coisa que vai ficar. Tem cicatrizes, marcas que nunca vai sair, não vão desaparecer. Mas olha aqui para mim, eu tenho uma notícia. Você pode apertar ela aí, não vai doer mais. Não dói mais, não vai doer mais. Aperta a cicatriz, não dói mais. Vai estar ali, vai, mas não vai doer mais. Porque sarou, por dentro e por fora. Está lá a marca, mas sarou. Não te dói mais, você venceu. Você passou para o próximo nível. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Não há trevas na sua vida, não há mentira, não há engano. Você é um filho e filha do Deus vivo.